Gravando, 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 gravando. Logo mais estará disponível para vocês no YouTube. E para você, meu amadinho, que está assistindo aqui no YouTube, por gentileza, compartilhe, curta, se inscreva, tá? Para que o famigerado algoritmo ele entenda que isso aqui tem relevância, tem valor e a gente possa alcançar outras vidas que precisam ouvir essa mesma mensagem. Fechado? Combinado? Tamo junto então. Vamos lá. A mensagem de hoje foi uma mensagem a pedidos. Não lembro quem foi, nunca lembro quem foi, então não cobrem isso de mim, mas teve alguém que, quando eu postei um, uma paradinha lá no History, um videozinho no History, veio e me pediu, nossa, André, isso seria um bom tema pra gente, coisa e tal. E eu disse, uhul, pode ser. E aí eu resolvi fazer, baseado nesse pode ser, né? E o tema foi um videozinho que eu postei falando uma imagenzinha. Não, que vou falar, vou mostrar para vocês essa imagem. Cadê? Aqui. Uhum. Ó, o primeiro aqui, ó, é perfeccionismo, constância e procrastinação. Então, no perfeccionismo, vai subindo lento. Na constância, vai subindo toda doida, mas vai subindo sempre. E o perfeccionismo está lá dormindo, pensando como é que ele vai fazer para subir. Entendeu? Então, três características diferentes, e que você termina tendo uma delas. Tendo uma delas. Então, nós vamos falar o nosso texto de hoje, nosso tema de hoje é justamente esse. Fechado? Então, vamos lá. Perfeccionismo, constância e procrastinação. Três padrões de comportamento e seus impactos. Cada um de nós, em algum momento, já enfrentou o dilema de querer ser perfeito, de adiar uma tarefa ou de buscar um equilíbrio na rotina. Esses três padrões de comportamento, perfeccionismo, procrastinação e constância, têm um impacto direto nos seus resultados, nas suas realizações e, principalmente, na maneira como lidamos com os desafios diários. Compreender a essência de cada um deles e como eles moldam nossas vidas é crucial para nos direcionarmos ao caminho do progresso e da realização. Perfeccionismo, o mito do ideal inatingível. O perfeccionismo, à primeira vista, parece uma virtude, a busca incansável pelo melhor, pela excelência, mas o que muitos não percebem é que, na prática, o perfeccionismo é uma armadilha. Quem busca ser perfeito frequentemente adia decisões, hesita em iniciar projetos e sente-se insatisfeito com qualquer coisa que não atinja o seu padrão ideal. Isso gera paralisia, o medo de errar ou de entregar algo imperfeito bloqueia o progresso e a ação. O resultado é uma eterna sensação de insuficiência, de que nunca é o bastante. O perfeccionista vive um ciclo de alta expectativa e baixa execução, acumulando frustrações. O que ele não percebe é que o feito é sempre melhor do que o perfeito que nunca sai do papel. A excelência não só pode ser alcançada através de tentativas, erros e aprendizados, e não através da espera interminável pela perfeição. Procrastinação, o ato de adiar o inevitável. A procrastinação é outro comportamento comum que impede muitos de avançarem. Procrastinadores adiam decisões, evitam responsabilidades e constantemente buscam desculpas para não agir agora. Isso muitas vezes está associado ao medo do fracasso,
da crítica ou até mesmo a ansiedade causada pelo próprio perfeccionismo. O problema com a procrastinação é que, ao adiar o que deve ser feito, você acumula pressão. O tempo passa, as tarefas se acumulam e o estresse só aumenta. Além disso, a procrastinação constrói a confiança em si mesmo. Cada vez que você adia uma tarefa importante, você reforça a ideia de que não é capaz de cumpri-la. Isso gera um ciclo de baixa produtividade e desmotivação. No final, o que poderia ter sido feito de maneira eficiente e sem tanto desgaste emocional se transforma em um peso enorme, o que acaba gerando ainda mais atrasos e menos resultados. Constância, o poder de agir dia após dia. Diferente do perfeccionismo paralisante e da procrastinação que adia, a constância é o caminho mais seguro para quem deseja alcançar e realizar. A constância não exige perfeição e nem mesmo inspiração constante. Ela exige ação. Pequenas ações repetidas de forma consistente ao longo do tempo são o que realmente trazem grandes resultados. A constância é o comportamento que desafia a mentalidade de tudo ou nada. Ela nos lembra que não precisamos fazer tudo de uma vez, mas sim fazer algo todos os dias. Essa abordagem gradual e contínua constrói progresso, consolida habilidades e cria hábitos duradouros. Enquanto o perfeccionismo está preso à ideia de acertar de primeira e o procrastinador espera o momento perfeito, o constante está agindo, construindo, avançando, mesmo que aos poucos. A grande verdade é que o sucesso em qualquer área da sua vida é uma maratona, não uma corrida de velocidade. E quem vence essa maratona é aquele que, dia após dia, escolhe dar um passo à frente, mesmo que seja pequeno. É a constância que permite ajustes ao longo do caminho, aprendizado com os erros e, principalmente, a construção de uma trajetória sólida. As consequências de cada comportamento. Enquanto o perfeccionismo gera frustração e paralisia, e a procrastinação gera estresse e ineficiência, a constância gera resultados. O perfeccionista muitas vezes vê oportunidades passarem porque nunca acha que está pronto. O procrastinador perde tempo e energia criando montanhas de problemas que poderiam ter sido resolvidos com simples ações diárias. Já o constante, mesmo sem atingir a perfeição, avança. E é esse avanço que, no longo prazo, faz toda a diferença. Ser constante não significa que você não terá dias difíceis ou que o progresso será sempre linear. Pelo contrário, a constância reconhece que haverá falhas e retrocessos, mas que o importante é manter-se em movimento. A ação contínua, sem esperar pela perfeição ou pelo momento ideal, é o que transforma sonhos em realidade. E para concluir, abrace a constância, pois, no final das contas, o perfeccionismo e a procrastinação são padrões que nos afastam da ação e da realização. A constância, por outro lado, é o verdadeiro motor do progresso. Não é sobre ser perfeito ou fazer tudo de uma vez. É sobre agir de forma consistente, sem desistir, sem parar e sem buscar o ideal inatingível. Se você quiser realizar e alcançar seus objetivos, escolha a constância, porque é ela que, dia após dia, constrói o sucesso. E aí, meu povo lindo, qual é o entendimento de vocês sobre esse texto? Qual é o entendimento de vocês desse texto? Hã? Feito é melhor do que perfeito. Exatamente. Exatamente. Eu vou até além. O feito imperfeito é melhor do que o perfeito não feito. Essa frase não é do Érico, não.
Entendeu? O feito imperfeito é melhor do que o, o imperfeito feito, é melhor do que o perfeito não feito, cara. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender isso. O perfeccionismo, muitas pessoas colocam perfeccionismo como sendo um defeito em entrevista. Isso acontece muito em entrevista de emprego. Me diga um defeito seu. Aí a pessoa vem, estufa o peito, mas dá aquela baixadinha de cabeça. O peito estufado é porque ele acha que aquilo é uma qualidade, é uma virtude. A baixadinha de cabeça é o drama para poder falar um defeito dele, né? Ah, o meu defeito é que eu sou perfeccionista. Ele fala isso, ele fala isso no entendimento de que ao dizer que ele é perfeccionista, a empresa vai dizer: nossa, o defeito do cara é fazer tudo perfeito, não é? Só que esse é um tiro que sai pela culatra, porque se esse imbecil fala isso para mim, o meu entendimento é que ele é alguém que fica sentado na cadeira olhando o que precisa ser feito sem fazer, porque ele quer fazer perfeito e não sabe como. Ou seja, eu não quero esse sujeito. Eliminado. Pá! Aperta a descarga, ele desce pelo ralo abaixo e vai-se embora. O perfeccionista, alguém que ele fica encontrando, caçando pelo em ovo. Para ter certeza, ele está com o raio do ovo na mão, mas ele não faz porque ele quer ter a certeza de que aquele ovo não tem nenhum pelo. E ele fica alisando aquele ovo, ele bota o ovo no microscópio, ele limpa o ovo, ele tá com a pinça ali do lado para qualquer eventualidade de encontrar um pelo, eu vou tirar. Mas o ordinário não quebra o raio do ovo e joga para a panela para fritar. Não quebra, não quebra. Por quê? Porque está buscando a perfeição do seu ato. Enquanto essa perfeição, mas é porque você é perfeccionista? Sou. Você é perfeccionista de verdade? Sou. Então, perfeccionista que não é por desculpa, é perfeccionista assim, que busca a perfeição, sabe o que, é que essa pessoa faz? Ela erra todo dia. E todo dia que ela erra, ela vai corrigindo a sua ação. Ela erra todo dia fazendo. Ela erra todo dia experimentando formas. Ela erra todo dia testando mil maneiras de não ser feito algo. Mil maneiras de algo não ser feito. Ele fica lá testando. Essa não funcionou, pá, essa não funcionou, pá, essa não funcionou, pá. Ele está buscando a perfeição. Mas ele não está buscando a perfeição parado, sem fazer. Ele está buscando a perfeição como? Ele está buscando a perfeição fazendo. Ele está buscando a perfeição agindo. Por exemplo, um atleta de ginástica olímpica, ele pode se dar o luxo de não ser perfeito? Uma exibição dele? Pode se dar o luxo de não ser perfeito? Não pode. Não se ele quiser competir em altíssimo nível. A apresentação de um ginasta olímpico tem que ser o quê? Perfeito. Perfeita. Perfeita. Quanto mais perfeita, maior vai ser a pontuação dele, pode conquistar lá uma medalha de ouro nas Olimpíadas ou no Campeonato Mundial de Ginástica Olímpica. Só que aquela perfeição que nós vemos aos nossos olhos assistindo a uma apresentação, ela é imperfeita. A apresentação que nós achamos top, que nós achamos sensacional, que nós achamos, caracas, que apresentação foi essa? Todas aquelas apresentações são, no final do dia, imperfeitas. Ah, André, mas como é que você diz isso? Elas só vão ser perfeitas se todos os juízos derem 10. Se ela não teve 10 absolutos somado
de todos os juízes, então aquela apresentação teve imperfeição? Teve ou não teve? Teve imperfeição. Porque o juiz vai lá, o juiz ele está caçando o perfeito. O que é que o juiz está caçando? Ele está caçando a imperfeição, concorda comigo? O juiz está caçando a imperfeição. Ele está caçando a forma como ele entrou, ele está o giro, se o corpo estava reto, se o corpo estava inclinado, se o corpo estava aqui, como pousou no chão, se ele tirou o pé, se ele balançou, se ele vibrou. O juiz está olhando o quê? As imperfeições. E quando a gente olha as notas das ginastas, nenhuma tirou 10 em tudo. É 9 pontos, 8 pontos, não sei quanto. Não é isso que acontece? Não é isso que acontece? Ou seja, aquela apresentação que deu medalha de ouro, ela no final do dia, ela foi o quê? Imperfeita. No final do dia, aquela apresentação que foi medalha de ouro, ela na prática foi imperfeita. Tá picotando som para vocês? Que coisa mais chata. Não tem como, não tem porquê. Me falem aí, vamos, um, dois, três, testando o picote. Parou, melhorou? Hã? Tá normal, tá normal. Quem mais tá normal o som? Hã? Tá ok, tá ok, tá ok. Aham, tá normal. Bom, se tá normal para uns, está picotando para outros, os que estão picotando é problema aí, possivelmente, da sua internet. Mas vamos lá. Então, entenda, aquela medalha de ouro, é isso que eu quero mostrar para vocês. Aquela medalha de ouro da ginasta foi através de uma apresentação perfeita ou imperfeita? Hã? Diga aqui para mim, interaja aqui para mim. Aquela medalha de ouro da ginasta foi de uma apresentação perfeita ou imperfeita? Imperfeita, galera. Foi de uma apresentação imperfeita. Porque se tivesse sido uma apresentação perfeita, ela teria tirado 10. Deixa eu pesquisar aqui agora, em tempo real com vocês. Aqui, ó. Qual pontuação? Cadê? Qual a pontuação da medalha de ouro olímpica de ginástica? Cadê, cadê? Fica aqui. Confira o ranking. Vamos ver aqui. Confira o ranking. Não sei se o ranking aqui vai dar. Não, não é isso que eu quero. Sai daí. Ah, a pontuação máxima chega a 20. Aqui vai ser difícil o que eu quero. Como funciona? Aqui, ó. A pontuação máxima chega a 20, tá, gente? Ó, a pontuação máxima chega a 20 mil pontos, ok? A brasileira Rebeca Andrade, que superou a americana, que foi a medalha de ouro, ela se apresentou e tirou 14.166. A pontuação máxima é 20. Ela tirou 14.166. E ela foi o quê? Medalha de ouro. Medalha de ouro. Não chegou, isso mesmo, Deise, não chegou nem perto dos 20 mil pontos. Não chegou nem perto dos 20 mil pontos. Não chegou nem perto da perfeição. Mas a imperfeição dela colocou ela com medalha de ouro.
Então, esse perfeccionismo é um mito do ideal inatingível, que faz com que você, muitas vezes, fique parado, petrificado, pensando que você é a pessoa do mundo que tem que tirar 20 mil pontos. Pensando que se você não for para tirar 20 mil pontos, você nem entra. Entende? Ou seja, imperfeição, essa perfeição, esse perfeccionismo é um pensamento idiota. O que é a perfeição? É você fazer o quê? O melhor possível. Essa é a sua perfeição. A Rebeca foi lá e ela foi perfeita. É isso que a Rebeca foi? Não. A Rebeca não foi perfeita. Ela foi lá e fez o melhor possível. Ela foi lá e entregou o tudo dela. Ela foi lá e entregou tudo que ela tinha para entregar. Com coração, com tesão, com garra, com gana. Ela foi lá e entregou o tudo que ela tinha para entregar. E esse tudo que ela tinha para entregar deu apenas 1.166 pontos. Mas esse apenas 14.166 pontos deu para a Rebeca o quê? Medalha de ouro olímpica. Deu para ela o lugar mais alto do pódio. Porque o jogo da vida é um jogo de imperfeitos versus imperfeitos. Esse é o lance que as pessoas não se atentam. O jogo da vida é um jogo de imperfeitos versus imperfeitos. Ou seja, então o jogo é de você ser o quê? O menos imperfeito e não perfeito. Porque andando sobre a face dessa terra não tem ninguém com o título de perfeito. Sacaram isso aqui? Andando sobre a face desta terra, não existe ninguém com título de perfeito. O que tinha já foi. O que teve já foi. Andou só 33 anos aqui e foi embora. Voltou para casa. Ou seja, não tem ninguém sobre a face dessa terra com o título de perfeito. Ou seja, o jogo da vida é um jogo entre imperfeitos. Então, como é que você, que não é perfeito, que jamais será perfeito, quer ficar com essa ideia fixa, idiota de perfeccionismo? O perfeccionismo, ele vai ser, o seu perfeito vai ser o quê? O que você fizer da melhor maneira possível. Este é o teu perfeito. Teu perfeito é você fazer o que você precisa fazer, o que só você pode fazer da melhor maneira possível. Esse é o seu perfeito. O seu perfeito é você fazer o que tem que ser feito, o que só você pode fazer da melhor maneira possível. Este é o seu perfeito. Este é o seu perfeito. E você precisa. Agora, eu só vou fazer o que só eu posso fazer, o que depende de mim fazer da melhor maneira possível, se eu me colocar à disposição de quê? De fazer. Porque a chamada perfeição a ser atingida por mim, a perfeição a ser atingida por mim, André Cardoso, ela vai ser fruto do quê? De eu começar uma jornada de erros. Eu começar uma jornada de erros. Vá ver o início do treino, de quando a Rebeca começou a treinar. Vai ver lá, a Rebequinha, criancinha, começando a treinar.
Era a Rebeca que se apresentou em Paris? Não. A Rebeca que começou os treinos de ginasta olímpica foi uma Rebeca o quê? Cheia de erros e inseguranças. Uma Rebeca que não sabia fazer estrelinha. Você consegue imaginar? A Rebeca não conseguia fazer estrelinha. Sabe estrelinha? Aquele que você joga no chão, bota as duas mãos, vira. Rebequinha não sabia fazer estrelinha. Rebequinha não sabia saltar no trampolim para poder chegar no cavalo. Rebequinha não tinha força para se segurar nas barras. Rebequinha não sabia dar cambalhota, quem dirá um salto mortal no solo. Vocês já viram, já assistiram vídeos da galera treinando? Treinando ginástica? Já assistiram vídeos na internet? A galera vai lá, salta, aí sai fora do colchão, aí o treinador segura, aí o treinador segura, a pessoa sobe no cavalo, se desequilibra, cai. São treinos de pessoas o quê? Perfeitas ou imperfeitas? Treinos realizados por pessoas imperfeitas, em busca da perfeição. Da perfeição o quê? Inatingível. Inatingível. Em busca da perfeição inatingível. Mas perseguindo. Porque quando você persegue essa perfeição que é inatingível, você se torna o quê? A sua melhor versão possível. E talvez a sua melhor versão possível, ela seja a melhor versão possível dentro daquela área, para qualquer outro ser humano. A Rebeca não tirou 20 mil pontos. Ela foi a melhor versão possível dela. Mas a melhor versão possível dela não foi páreo para a melhor versão possível dos outros. Sacou? A melhor versão possível dela, que foi imperfeita, não foi a melhor versão possível dos outros. Ou seja, ela ganhou sendo a menos imperfeita. Percebe o jogo? E aí você fica com sua cara de mané, com sua cara de idiota, parado, pensando na vida, pensando em pegar o telefone, pensando em ligar, pensando em fazer, fica treinando com espelho. Tem um problema de treinar com espelho muito grave. E não te responde. Tem um problema de treinar com espelho que ele não te manda a merda, ele não desliga na sua cara. Tem um problema de treinar com espelho que ele não pergunta para você perguntas duras. Ele não te deixa desconcertado o espelho. Ele não deixa você gaguejando com a pergunta que você nunca ouviu. O espelho não reage. É a mesma coisa do cara que treina dando soco em saco de lutar. O saco não reage. Ele bate no saco, arrebenta o saco, ele molha o saco na pancada. Nossa! Você é bichão, hein? Caracas, você é bichão. Aí quando entra no ringue com alguém, ele entra, ele começa a ficar assim: o que foi que aconteceu? Ah, porque o cara me bateu? Qual é do cara que o cara me bateu? O saco nunca me bateu porque esse cara me bateu. Pois é. O problema de treinar dando soquinho em saco é que saco não revida. O problema de ficar treinando no espelho é que o espelho não te coloca em saia justa. Só tem um treino que te forma. É o treino o quê? Prático. É o treino prático. É o que você se expõe ao campo de batalha.
Esse treino te forma, esse treino te lapida, esse treino faz você aprender. Então, o cara, ele treina fundamentos com o saco, no ar, no vento, mas onde é que ele aprende a lutar? É entrando no ringue e tendo lá um sparring, tendo lá um outro colega que também quer aprender a lutar e que vai usar ele como saco de pancada. Aí quando o cara entra no ringue, um olhando o outro como saco de pancada, aí começa a coisa de verdade. Aí o cara vai ter que aprender a se esquivar. O cara vai ter que aprender a reagir a alguém que fica furioso numa briga e que sai da regra da briga, da luta e transforma em briga. O cara vai aprender de verdade ali. O cara vai aprender de verdade ali. Entende? Ou seja, então onde é que você vai aprender de verdade o seu trabalho? Trabalhando. Trabalhando, tirando o telefone da mesa, colocando no ouvido, discando e colocando no ouvido. E se preparando para a pedrada que vai vir de lá. Se preparando para. E olha, você nunca vai estar preparado. A pessoa larga uma pedrada, aí você começa a aprender o quê? A esquiva. A pessoa largou a pedrada, você. Eita! E você fica assim, ó. Só na frente aqui, ó. Pá, vá, joga outra. A pessoa joga outra e você. Pá! E você tá assim. E aí você vai ganhando o quê? Habilidade. Você vai ganhando agilidade. Você vai ganhando sensibilidade. Porque o cara em cima do ringue, ele já olha o movimento do outro lutador e ele já antecipa o golpe que o lutador vai dar. Pelo movimento do cara, por como ele preparou a mão, por como ele preparou o braço, por como ele girou o corpo, por como ele trocou a perna. Ou seja, qualquer movimento que o cara faça com o corpo dele sinaliza para o outro, para o adversário mais preparado, os golpes que ele vai dar. A dança do cara, o outro está fazendo a leitura do que é que ele está querendo fazer. E ele está se antecipando, mas para isso ele tem que ser um cara que praticou o quê? Muito está no ringue. Ele praticou muito. Ele tomou muitos golpes, muitos murros, muitos chutes no ringue até ele entender que aquele movimento disparava aquele golpe. Ele teve que o quê? Se colocar à disposição de quê? De apanhar. Será que a Rebeca teve que se colocar à disposição de cair muito das barras, dos cavalos, no chão? Será que ela teve que se colocar à disposição de cair muito dos aparelhos? Será? Será que ela se colocou à disposição de ter muitas lesões por saltar errado, por pousar errado, por se movimentar errado? Será que ela teve muitas lesões por não saber como cair, como levantar, como dar a voadora, como fazer qualquer coisa? Será que ela teve muitas lesões? Será que ela tomou muita queda? Claro que sim. Ela teve muitas lesões, ela tomou muita queda, aconteceu muita coisa com ela ao longo de todo o processo de treino. Aconteceu demais com ela durante todo o processo de treino da vida dela, para ela se tornar uma ginasta de 14.166 pontos de 20. Para ela se tornar uma ginasta de 14.166 pontos de 20. Simples assim. Então vocês ficam com essa ideia idiota de perfeccionismo e vocês não fazem nada, nem aprendem. Nem sai do lugar, nem aprende, nem avança, nem nada. E fica lá com uma calculadora HP científica calculando a hipérbole da parábola, dando não sei o quê, para fazer seu movimento e não sai do lugar. Quem vai te treinar, quem vai te tornar perfeito, dentro do seu perfeito atingível, prática.
A cara tapa. É tomar uma voadora da pessoa, desligar e dizer assim: Caracas, que foi isso? Alguém anotou a placa? Ô jumento, que ignorante. Sabe? Sabe? É você desligar e dizer: Caracas, isso aí devia estar no zoológico, é um jumento, rapaz. Que isso, rapaz? Parece pra que isso? Né? Quantas vezes eu desliguei o telefone rindo e falando coisa desse tipo? Caraca, esse moleque tá puto esse hoje. Mas eu aprendia como? Me expondo. Aprendia estando diante de alguém que estava me atacando. Eu não aprendo a me defender sem ser atacado. Vocês já viram um curso de autodefesa? Já viram um curso de autodefesa? Acontece num curso de autodefesa, alguém simula estar atacando. É ou não é? Não é isso que acontece no curso de autodefesa? Alguém simula estar atacando o outro para que o outro possa se defender. Alguém vai lá, pega pelo pescoço, engasga, e aí o outro tem que naquela situação, dar o golpe de defesa, como é que ele sai daquela situação? Ou seja, quando a pessoa está lá aprendendo jiu-jitsu, como é que ela aprende a sair dos golpes? Sendo posto dentro do golpe. Ou seja, tem um outro adversário que fecha ele no golpe, que fecha ele na chave. E com ele no golpe, na chave, no chão, apanhando, sentindo dor, ele tem que aprender o quê? A sair do golpe. Não vai aprender a sair do golpe assistindo vídeo. Não vai aprender a sair do golpe lendo um livro, vendo imagens. Vai aprender a sair do golpe como? Estando dentro do golpe. Percebendo a mecânica do golpe. Na prática. Aí essa pessoa entende, caramba, então aqui eu tô preso aqui, eu tô aqui todo garguelado, mas aqui eu tenho que jogar meu corpo para cá, porque quando eu jogo meu corpo para cá, tá ali, eu tô aqui e tal, não sei o quê. Aí o cara entende a mecânica de maneira o quê? Prática, de maneira prática. Então vocês precisam entender que essa ideia do perfeccionismo é um mito, mas é um mito que te rouba de fazer o que precisa ser feito. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto é o da procrastinação. O que é que eu defini aqui? Que procrastinação é o ato de adiar evitável. Procrastinação é o ato de adiar o inevitável. O procrastinador, ele está sempre adiando o que precisa ser feito. Ele está sempre colocando o que precisa ser feito para depois. Ele coloca dezenas de coisas na frente para poder ele ter, inclusive, a desculpa de por que ele não fez o que precisava ser feito. Quem aqui tem a sensação de que faz isso ao longo do seu dia? Você coloca dezenas de coisas na frente, você arranja coisa para fazer, somente para você ter a desculpa perfeita para adiar o que. Somente para procrastinar. Você se ocupa para procrastinar. Olha que doido. Você se ocupa para procrastinar. Você fica catando coisa o que fazer somente para você ter a desculpa perfeita de por que você não fez o que precisava ser feito. Você se enche de coisa para procrastinar. E aí, o que acontece com você? A mesma coisa. Você não pega para fazer. Só que agora você não pega para fazer, entenda, o perfeccionista não pega para fazer, assim como o procrastinador pega para fazer. Apenas as desculpas dos dois são diferentes.
As desculpas dos dois são diferentes. O procrastinador, ele não pega para fazer, ponto. O perfeccionista, ele pega para fazer aos poucos. Ele pega para fazer aos poucos. Não, isso aqui agora eu estou dominando, então isso aqui agora está perfeito, entende? E os dois ficam parados. E os dois não fazem. E os dois não realizam. E os dois simplesmente não acontecem. Então a procrastinação, ela tem consequências muito graves. Ela destrói, uma das consequências é que ela destrói a sua autoconfiança. Ela destrói sua autoconfiança. Porque quando você procrastina, você está procrastinando por quê? Porque você não se acha capaz de fazer. Se você não abraçou o perfeccionismo como a desculpa, você então é o procrastinador. E o procrastinador, ele procrastina porque ele não se acha capaz de fazer. E cada vez que você procrastina, é você reforçando em você a mensagem de que você não é capaz. É você admitindo para você que você não é capaz. É você aceitando o pensamento de que você não é capaz. E quando você faz isso reiteradas vezes, você acaba fazendo morada na ideia de que você não é capaz e a sua autoconfiança ela vai pro saco. Ela vai pro lixo. Porque cada vez que você adia para fazer, procrastinando, porque não se faz, eu não estou pronto ainda. Eu não estou pronto ainda. Ainda não é o meu momento. Ou eu estou muito ocupado. Quando você vai adiando, vai procrastinando, você vai reforçando na sua mente a certeza de que você não é capaz. E a sua autoconfiança vai se esvaindo dia após dia. Fica adiando as responsabilidades com constantes desculpas. E essa procrastinação ela está associada em geral ao quê? Ao medo do fracasso, porque você não se acha capaz. Essa procrastinação está ao medo da crítica, porque você não quer ser criticado pelo que você vai fazer de maneira imperfeita. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem é que critica a imperfeição do que você está fazendo? Quem não é capaz de fazer. Porque quem faz o que você faz e vê você fazendo imperfeito, ela não te critica, ela te ajuda, ela te estimula, ela te corrige, ela te dá a mão. Percebe? A crítica sobre a sua imperfeição não vem de quem domina o que você quer fazer. A crítica vem de alguém tão incompetente ou mais incompetente que você naquilo que você quer fazer. Já reparou isso? Já reparou? O crítico gastronômico. Esse, esse ordinário cozinha de mão cheia? Não. O crítico de cinema é um ator consagrado que tem estatueta do Oscar na estante dele? É um grande diretor de cinema? É? Não é. Ele só é crítico. Ele só é. O papel dele na vida é ficar olhando o que os outros fazem e apontar defeitos, sem nunca ter feito o que os outros fazem.
ou na qualidade que os outros fazem. Então você ter medo da crítica, então você ter medo da crítica é você ter medo de alguém mais incompetente do que você no que você quer fazer. Esse é o lance. Qual é a lógica de você ter medo da crítica de alguém que é mais incompetente do que você no que você quer fazer? Faz sentido isso? Não faz, né? Não faz. Então, de onde vem esse medo idiota da crítica? Se o que você está fazendo é perfeito ao ponto que você recebe crítica, que bom. Você tem o que evoluir, que você tem que aprender, você tem que crescer. Significa dizer que você tem o que evoluir e o que crescer. Então, o problema da procrastinação é que, ao adiar o que deve ser feito, você acumula o quê? Pressão. Vamos lá. Você está adiando o quê? O que precisa ser feito. O fato de você não fazer faz com que aquela coisa deixe de precisar ser feita? Hã? O fato de você não fazer faz com que aquela coisa deixe de precisar ser feita? Não. Então, o que você fez foi criar uma represa. Você está represando o que precisa ser feito. É uma represa. Que pressão um rio exerce sobre uma represa? Hã? É baixa ou é alta a pressão que um rio represado ele exerce sobre os muros de uma receita? Altíssima. Altíssima. Tanto sim que qualquer rachadura na represa pode fazer com que a represa venha a ruir. Tamanha a pressão que aquele rio represado exerce sobre aquelas paredes. Uma rachadura pode fazer com que a represa venha a ruir. Então, quando você procrastina o que precisa ser feito, represando o que precisa ser feito, você começa a criar uma pressão sobre você. Você começa a criar pressão sobre você. Pressão cada vez mais alta sobre você. Uma pressão cada vez mais intensa sobre você. Porque o fato de você não fazer não torna aquilo algo que não precisa ser feito. Mas aumenta a pressão. O fato de você não pegar o telefone para ligar não tira de você o fato que você precisa ganhar dinheiro. Tira? Hã? O fato de você não pegar o telefone para ligar tira de você o fato concreto de que você precisa ganhar dinheiro? Não tira, concorda? Só que ao você não pegar o telefone para ligar, qual a certeza que você tem? Não vou ganhar dinheiro. Se eu não pego o telefone para ligar, eu passo a ter a certeza absoluta de que eu não vou ganhar dinheiro. E aí o que acontece? Quando você não pega o telefone para dar cara a tapa, quando você não se enfrenta, você aumenta a pressão. A pressão do quê? As suas contas, elas continuam chegando e elas vão se represando. A sua necessidade financeira continua existindo e ela vai se represando. Ela vai se represando. Ela vai se represando. E você não vai tomando nenhuma atitude para mudar essa sua realidade. E a sua necessidade vai se acumulando. Ela vai se acumulando, vai se acumulando, até que você está sob uma pressão insuportável das suas contas, das suas necessidades, das suas dificuldades, das cobranças.
ou do que você não está conquistando e realizando para sua vida. Por quê? Porque você procrastinando o que precisava ser feito, você só fez aumentar a pressão que estava nas suas costas. E o detalhe, sabe qual é? É que neste caso, você é o muro da represa. É você que suporta toda a pressão daquilo que você escolheu não fazer. Toda a pressão. Quando você escolhe não fazer, ó, na sua frente você escolheu não fazer. Nas suas costas está vindo todo o peso da consequência do que você escolheu não fazer. E essa pressão está toda nas suas costas. Toda nas suas costas. Só que sabe o que é que acontece? Você vai rachar. Você vai começar a ter fissuras. E quando você rachar e começar a ter fissuras, tudo que estava represado vai passar por cima de você, vai te atropelar e vai te soterrar. E você vai se sentir impotente para sair debaixo de tanta merda que ficou depositada sobre você. Porque você simplesmente ficou adiando o inevitável, deixando de fazer o que precisava ser feito. Porque você ficou numa autoimagem de que você tem que ser perfeito. Eu não sou, mas você tem que ser. Flávio Augusto não é perfeito, mas você tem que ser. O seu líder do seu time não é perfeito, mas você tem que ser. A pessoa que está metendo 10 vendas na semana não é perfeito, mas você tem que ser. Você não acha que esse pensamento é ridículo demais, não? Você não acha que esse pensamento é você se sentir, se colocar numa condição de muito valor? Não, eu tenho que ser perfeito. Por que você tem que ser perfeito? Porque você tem que ser perfeito. Hã? Por quê? Hã? Ou porque você precisa ser essa pessoa que fica adiando o inevitável, procrastinando? Então, essas duas formas de agir, elas destroem vocês. Elas destroem vocês. Perfeição não existe. Então, essa conversinha de que eu sou perfeccionista é idiotice. Para soar bonito no ouvido de outros idiotas. No ouvido treinado, esse discurso não cola. Procrastinar é outra idiotice. Porque eu estou adiando o inevitável. Eu estou adiando o inevitável. Então, se existem três formas de agir, se existem três modelos de comportamento, o perfeccionismo, a constância e a procrastinação, são três padrões de comportamento. Se existem esses três padrões de comportamento, e o perfeccionismo não existe. A procrastinação é adiar o inevitável. E se essas duas matrizes de comportamento, elas são ruins, qual é a que me resta? A constância. E o que é a constância? A constância é o fazer sempre. A constância é eu fazer o imperfeito em busca do meu perfeito. Eu fazer o imperfeito em busca do meu perfeito. Porque o perfeito absoluto não existe. O meu perfeito de hoje pode ser o meu imperfeito de amanhã. Porque amanhã eu posso descobrir que tem uma forma melhor de fazer o que eu faço. E eu vou buscar evoluir. Eu vou buscar fazer diferente. Vocês já viram vídeo de apresentação de ginástica olímpica
em 1930, 1900 e bolinha, e a apresentação de ginástica olímpica hoje? Vocês já viram os vídeos? A ginástica olímpica, nas Olimpíadas de 1900 e bolinha, é o que as crianças brincam hoje no intervalo da escola. É o que as crianças brincam hoje no intervalo da escola. E naquela época, era o quê? Era a busca da perfeição da época. Era o top. E a pessoa, ainda assim, não tirava 20 mil pontos. Porque o próprio critério de avaliação era outro. E aí vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então a constância é você fazer como? Sempre, todos os dias. Hoje, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Hoje, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Hoje, melhor do que ontem, pior do que amanhã. É viver isso, esse mantra, diariamente. Hoje, eu vou fazer um trabalho merda em relação a amanhã. Mas hoje eu vou fazer um trabalho espetacular em relação a ontem. O que é o seu espetacular? Melhorar 0,1 na nota. E, galera, a imperfeição, ela é tão presente nos esportes de alto padrão, de alto desempenho, e a imperfeição está tão próxima ali, que sabe o que é que, sabe o que, é que algumas atividades esportivas fazem? Elas dividem o segundo em 100 partes. São centésimos de segundo. Tem outras categorias que dividem o segundo em 1000 partes. São os milésimos de segundo. Isso eu trago para que você entenda de uma vez por todas que se você melhorar 1 milésimo de segundo hoje, isso pode ser a diferença entre amanhã você ser campeão, ou segundo lugar, ou terceiro lugar, ou nem estar no ranking. Então você está com um pensamento idiota, abestalhado, de que você tem que ser perfeito. Não, você não tem que ser perfeito, você tem que ser 1 milésimo de segundo melhor. Você tem que ser 1 centésimo de segundo melhor. Você tem que ser 1 segundo melhor. Percebem isso? Percebem isso? Então não é perfeição, é constância. Eu estou buscando o quê? Melhorar 1 milésimo de segundo. É constância, é constância. É melhorar 1 milésimo de segundo a cada dia. É melhorar 1 segundo a cada dia. 1 centésimo a cada dia. 1 milésimo a cada dia. É essa constância de você estar todos os dias praticando, todos os dias fazendo, todos os dias se colocando à disposição, dando cara a tapa, encarando o desafio, encarando o que precisa ser feito. É você todo dia partir para fazer o que precisa ser feito, sem adiar o inevitável, sem buscar a perfeição, sem estar paralisado por você não ser perfeito. Esse é o lance. Esse é o grande lance. É você estar todo dia como? Evoluindo. Você está todo dia como? Crescendo. Todo dia você está progredindo.
Em relação a ontem, hoje eu fiz 40 ligações a mais do que ontem. Caracas, hoje você foi o quê? Melhor ou pior? Foi melhor. Não fiz nenhuma matrícula, mas liguei para mais 40 pessoas. Parabéns, evoluiu. Hoje eu fiz 5 entrevistas que eu fui até o final. Pô, parabéns, cara. Não fiz matrícula, não, André. Tô falando disso, tô falando parabéns, cara. Você fez 5 entrevistas hoje até o final? Fiz, parabéns. Hoje eu fiz 6 entrevistas e peguei 100 referidos das entrevistas. Não matriculei ninguém, André. Parabéns, cara. Pegou 100 referidos hoje das entrevistas, fez 6 entrevistas em relação a ontem. Parabéns. Hoje eu liguei para 10 pessoas a mais do que ontem, fiz 8 entrevistas, peguei 150 referidos e validei 20. Esse que você tá brabo, cara. Você tá crescendo, tá evoluindo. Por que que a única unidade de medida que você vai usar é a matrícula? Tendo tantas outras unidades de medida que provam que você está crescendo e evoluindo. Hã? É ela que eu vou perseguir? É ela que eu vou perseguir. Ela é meu alvo? Ela é meu alvo. Ela é a única coisa que vai fazer com que eu cresça e ganhe dinheiro? Ela é a única coisa que vai fazer com que eu cresça e ganhe dinheiro. É ela que eu tenho que fazer? É ela que eu tenho que fazer. Mas ela está atrás de tudo isso. Então, se eu não perseguir essas melhoras, se eu não perseguir essas evoluções, se eu não perseguir estas conquistas, a tal da matrícula não vai estar disponível para mim. Não vai estar disponível para mim. Mas eu tenho então que traçar o quê? Alvos. Quais alvos eu tenho que traçar? Hoje, ontem eu falei com 40 pessoas. Hoje eu vou falar com 50. Ontem eu entrevistei 2 pessoas. Hoje eu vou realizar 5 entrevistas. Ontem eu não peguei nenhum referido. Hoje eu vou pegar 100 referidos. Hoje a minha entrevista tem como objetivo gerar nomes. Ontem eu peguei nomes, mas eu não validei nenhum. Hoje eu vou chegar até a validação com alguém. Hoje eu vou botar alguém para validar as indicações. E a cada vitória que você vai tendo, você vai percebendo o quê? Estou crescendo, estou evoluindo, estou me construindo. Estou sendo hoje melhor do que ontem. Mas eu não tenho a menor dúvida que eu estou sendo pior do que eu vou ser amanhã. Porque amanhã eu vou melhor. Porque amanhã eu vou melhorar 1 milésimo de segundo a minha volta. Amanhã eu vou melhorar a minha entrada no solo. Amanhã eu vou melhorar o meu pouso no solo. Como é que o atleta treina? Ele treina cada etapa. Ele entra a entrada, ele treina a entrada, ele treina a saída, ele treina o salto, ele treina o giro, ele treina o ritmo, ele treina cada coisa ao seu tempo de forma frenética. E depois o que é que ela faz? Ela soma tudo numa apresentação só. Mas ela treina intensamente cada pedaço. Ela treina intensamente cada pedaço. Então, galerinha, quer crescer? Quer evoluir? Sejam constantes. A constância não é uma linha reta. A constância não é uma linha reta. A constante, ela pode ser um zigue-zague, mas a constância
é você estar sempre avançando para o mesmo lugar. Por que um zigue-zague? Porque você se desvia, você vai para aqui para a direita, mas você faz o quê? Você se reconduz de volta para onde você quer ir. Aí você perde a mão, passa, vai para o outro lado. Aí você se reconduz de volta para onde você quer ir. A constância, ela não é uma linha reta, mas é você estar o tempo inteiro recalibrando a sua rota para você estar indo para onde você quer, sem se desviar. Sem se desviar. É você agir todos os dias tendo um alvo, todos os dias você tendo um objetivo, todos os dias você entendendo: hoje eu serei melhor do que ontem. Hoje eu serei melhor do que ontem. Sabendo que perfeição não existe. Você vai buscar o quê? A sua perfeição. O que é a sua perfeição? A sua perfeição é o seu melhor. A sua perfeição é o seu melhor. E você não chega ao seu melhor sem fazer o quê? Todo dia a mesma coisa para que você desenvolva a prática daquilo que você quer ser, quer fazer o melhor. E procrastinação é só você represar coisas que são inevitáveis. E o que vai acontecer é que quando você represa muito, chega a hora que você não suporta o peso. E tudo vai cair sobre você, vai te soterrar. Fechado? Então, constância é o nome do jogo. Vamos ser constantes. Vamos abandonar essa, essa, essa ideia do perfeito, porque o perfeito é um alvo inatingível. A perfeição é um mito, é um mito. A procrastinação, ela é burra, porque é você adiar o inevitável. Procrastinação é você adiar o inevitável. Então só tem um caminho para você. Seja constante. Escolha ser constante. É lá que reside, é lá, é no final dessa reta que vai estar aquilo que você quer, que você busca. Fechado, galera? Então, um beijo grande para vocês. Excelente final de semana. Quem escolher trabalhar para poder meter suas matrículas e fazer sua grana, trabalhe com determinação. Amanhã, 8 horas da manhã, vai subir o vídeo da mentoria de amanhã para vocês no YouTube, fechado? Assistam 8 horas, assistam ao vivo lá 8 horas, para que vocês mantenham a rotina de vocês e parem de buscar a perfeição. Parem de procrastinar. Vamos tomar posse da constância. Valeu? Um beijo grande, excelente trabalho, excelente sexta para todos.